Oi, sou eu, Amanda, aqui mais uma vez no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre um artista famosíssimo e um dos mais importantes do século XX e muito comentado e pedido por vocês, Henri Matisse. Eu fiz um vídeo comentando algumas obras do cubismo e eu fiz a mesma coisa então agora, esse vídeo aqui vai ser comentando obras do Matisse. Eu tinha feito um vídeo sobre o fauvismo, um movimento bastante importante, apesar de que não durou tanto tempo, do qual o Matisse foi um dos líderes, no qual ele foi uma das figuras mais importantes. Eu vou deixar linkado aqui na descrição. A relação de amigos e rivais dele com o Picasso também foi uma das relações mais importantes do século XX, que foi mencionada numa série que eu fiz sobre as relações de artistas que eram amigos e que influenciaram-se mutuamente. Também vou deixar linkado aqui. Então, se vocês têm interesse no fauvismo enquanto movimento e especificamente na relação dele com o Picasso, vocês cliquem lá nesses vídeos para terem um pouquinho mais de informação especificamente sobre esses dois temas. Quando eu fiz o vídeo sobre o fauvismo, algumas pessoas pediram que eu comentasse mais especificamente sobre o Matisse, que é o mais conhecido, o mais famoso deles, e há quem diga que certamente foi um dos artistas mais importantes do século XX, e há quem diga realmente que talvez tenha sido o único que talvez tenha feito frente aí ao Picasso em termos de importância e de longevidade de carreira, né? Porque também teve uma carreira bastante longa. Então vamos entender um pouquinho mais quem foi o Matisse depois da vinheta. Bom, já que vamos falar sobre obras de Henri Matisse, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos começar entendendo e sabendo um pouquinho mais de quem foi Henri Matisse e por que ele tem toda essa importância. O artista francês Henri Matisse é um dos pintores mais importantes do século XX, só que além de pintor, ele também trabalhou com uma variedade de outras mídias como escultura e recortes de papel. E junto com o André Derain, o Matisse foi a figura principal do fauvismo. Tem vídeo aqui, vou deixar linkado, como eu já falei, um estilo de pintura que surgiu em 1904. Le Fauve, em francês para as fedas, ou seja, eles, né, os bestiais, as fedas. Os fauvistas enfatizaram qualidades pictóricas e cores fortes sobre elementos realistas. O fauvismo como movimento durou apenas alguns anos, mas esse curto período foi mais tarde visto como um movimento artístico muito influente. O Matisse nasceu em 1869. Ele estudou direito e trabalhou como secretário de advogado. Foi uma apendicite que o confinou à cama por cerca de um ano, que causou nele a vontade de começar a desenhar e pintar por puro tédio. Quer dizer, ele teve essa apendicite, em consequência dessa apendicite, ele ficou de cama por um ano, e como ele não tinha nada para fazer, ele não podia sair da cama nem se movimentar muito, ele começou a pintar e começou a desenhar por tédio. Nesse caso, ele lembra um pouco a Frida Kahlo, né, que também começou a pintar e desenhar também, porque ela estava presa numa cama por causa daquele acidente, né, horrendo que ela sofreu com 18 anos, que marcou a vida dela, e como ela ficou muito tempo também deitada, sem se mexer, ela só, não tinha nenhuma capacidade de mobilidade por bastante tempo, ela começou a pintar, e por isso também ela fazia muitos autorretratos, né, porque ela tinha um espelho no qual ela conseguia olhar para si mesma, e ela começou a pintar justamente por causa do problema físico. A mesma coisa aconteceu aqui. Só que depois desse período, ele abandonou os estudos de direito, ele não quis mais ser advogado, e ele decidiu então que ele ia ser artista e ele ia estudar arte. Uma coisa parecida fez o Cézanne. O Cézanne também era advogado, até que em um dado momento ele desistiu, não ia mais ser advogado e resolveu investir de fato na sua carreira de artista, o que causou lá uma briguinha com o seu pai, que nunca aceitou bem a decisão do Cézanne. Mas voltando aqui para o Matisse, ele começou a desenhar, então, por causa dessa doença que deixou ele lá preso de cama, e a partir daí, então, ele tomou essa decisão de dar uma virada nessa carreira e desenvolveu a carreira dele de artista, que foi super importante, frutífera e muito bem sucedida. Depois desse período que ele passou de cama, ele decidiu estudar arte na Escola de Belas Artes de Paris, de 1892 a 93. Enquanto as obras do Matisse, no início, eram feitas em um estilo muito naturalista, ele foi ficando cada vez mais experimental ao longo da vida. E ele teve uma vida longa, ele morreu em 1954. Então, a primeira obra que eu escolhi aqui para falar é uma das suas mais conhecidas, chamada Woman in a Hat, que é um retrato da sua mulher. E é uma obra muito conhecida e muito interessante. Por quê? Essa pintura a óleo, Femme au Chapeau, retrata a esposa do Henri Matisse, Amélie Matisse. E essa pintura atraiu muitas críticas em sua primeira exposição no Salão em Paris. A pintura, assim como toda a exposição de obras de Matisse, do André Derain e do Maurice de Vlaminck,
causou o desagrado dos visitantes e da crítica. Femme au chapeau, essa Woman in a Hat, foi criticada principalmente por causa do seu colorido, que eram aquelas cores muito vibrantes, muito berradas, eram cores muito fosforescentes, né? Em tudo, né? Não só nas roupas que ela está usando no caso, mas no próprio cabelo. Se você olhar o cabelo dela nessa pintura, o cabelo dela é um laranja, é uma abóbora. E mesmo que ela fosse ruiva na vida real, que ela não era, ela tinha um cabelo castanho, assim, talvez né, dependendo da luz, ficasse um pouco acobreado, mas ela não era ruiva, e mesmo que fosse, ela não teria aquele cabelo cor de Fanta, né? Um laranja tão artificial, né? Não é uma cor de cabelo naturalista, assim como nenhuma cor usada nesta pintura é naturalista. Além da questão das cores, essa obra também foi criticada pela sua hierarquia ausente de frente e de fundo e pelo ritmo das cores, né? Não apenas as cores eram muito gritantes e muito berradas, né, e muito exageradas, mas elas também eram muito contrastadas umas com as outras, né? Elas tinham muito contraste umas com as outras. Além disso, essa pintura, Woman in a Hat, ela marca uma mudança de estilo, né, digamos assim, das pinceladas do Matisse, que até então eram muito retinhas, muito certinhas, muito reguladas, digamos assim, para um estilo mais solto, mais individualista, mais expressivista, né, assim, menos tecnicamente perfeito, as pinceladas já ficam mais soltas, mais selvagens mesmo, né, mais fluidas, elas não têm mais umas linhas, né, a separação entre as linhas já não é mais tão precisa. E ela, a Amélie, né, a mulher dele, posou para esse retrato, e ela estava usando na época, no momento em que ela posou para ele, uma roupa muito clássica da burguesia francesa da época, uma luva, um chapéu, tudo era muito apropriado, né? Muito de acordo, digamos assim. E se a gente prestar atenção, a gente vai ver que, por exemplo, a luva, o leque que ela está usando, todas as bordas, né, e esses elementos todos se misturam, eles não estão tão classicamente divididinhos, né? Ou seja, ela tem todos os elementos perfeitos ali de uma mulher burguesa daquela época, mas esses elementos não se tornam tão claros, porque as próprias pinceladas, além né, da indefinição de bordas e o exagero nas cores, torna isso já não tão óbvio, né? Não tão claro. E, evidentemente, Matisse sabia o que estava fazendo. Ele usou essas cores, ele fez essas pinceladas tão largas, tão inacabadas, né? Tão mais fluidas, porque ele já estava apontando que o mais importante não era o acabamento técnico, não era a perfeição de linhas, não era as questões angulares e geométricas, mas sim, e principalmente, o mais importante não era a representação fiel da realidade, não era nada, a arte, o que a gente estava vendo, não tinha que ser só uma representação idêntica da realidade. A arte não tinha obrigação nenhuma de imitar de forma fiel o que a gente via no mundo concreto. Ela podia expressar uma outra coisa. Ela podia representar uma outra coisa, não apenas imitar. Era uma tentativa de fuga da mimesis, que já estava presente lá desde a Grécia. Essa ideia de imitar, de fazer uma coisa mimética, igualzinha ao mundo concreto, como a gente vê na realidade. Ele está dizendo, não, o retrato da minha mulher não precisa nem ser, né, não tem que ser uma fotocópia de quem a minha mulher é o que eu vejo nela, é como eu escolho representá-la. Essas cores dizem o que eu sinto, como eu a vejo, o que os meus sentimentos sobre ela apontam, o que né, vocês sintam o que eu sinto quando eu olho para ela, enxerguem-na como eu a enxergo. Inclusive, e evidentemente, eu já falei das cores, né, do laranja artificial do cabelo, todas as cores aqui são bastante artificiais, e inclusive são cores que uma mulher burguesa da Paris daquela época não estaria usando, pelo menos não assim todas juntas, não tão berrantes, não tão gritadas, né? E perguntaram para ele que cor que a mulher dele estava usando quando ela posou para esse retrato. Ao que ele respondeu, preto, naturalmente. É The Green Stripe, a linha verde. E a linha verde também é conhecido como Retrato de Madame Matisse, é mais um
É mais uma obra, né, do Matisse retratando a sua esposa. A faixa verde, ou a linha verde, no meio da pintura a óleo da qual deriva o título da obra, separa o rosto dela, da Amélie Matisse, do resto. Essa pintura é um dos primeiros exemplos da compreensão de Matisse sobre cor e luz. O artista não via luz e sombra como espaços escuros e claros em uma pintura, mas as definia como espaços de diferentes tons de cor. Com essas sombras e pequenos espaços, ele desenhou muitas das suas pinturas. A terceira, a famosíssima Alegria de Viver. Talvez seja uma das pinturas mais radicais de sua época. Olhando de uma perspectiva tradicional, a gente vê uma cena pastoral ou uma dança de ninfas, mas havia um novo elemento nessa coreografia tradicional, o ritmo e a dinâmica da pintura. Diz-se, inclusive, que Pablo Picasso, né, de novo nessa relação deles de amigos e rivais e de mais do que amigos e rivais, né? Um achava que o outro era o único artista que podia superá-lo, né? Então é como se os dois estivessem sempre que informalmente lutando, disputando o título de o maior artista do século XX. Então o Matisse sempre olhava para o que o Picasso estava fazendo, com medo de ser superado, e o Picasso olhando para o que o Matisse fazia também com medo de ser superado. Então eles estavam sempre tomando conta do trabalho um do outro e sempre um admirando, estudando e aprendendo. Então era uma coisa que sempre um obrigava o outro a se elevar ainda mais. Então dizem que esse trabalho aqui foi um dos que estimulou o Picasso a fazer as Demoiselles Avignon, sobre a qual eu tenho um vídeo aqui, vou deixar linkado na descrição. Posteriormente, depois que Matisse já estava morto, o Picasso fez também uma série das suas odaliscas, né, as suas mulheres d'Alger. O Matisse, né, tem as suas odaliscas, eu vou falar um pouquinho aqui ainda sobre elas. Então, posteriormente, né, quando ele morreu, o Picasso disse que o Matisse tinha deixado as odaliscas de herança para ele, Picasso, e ele começou a pintar as suas próprias. Então, esse é mais um exemplo da relação, essa relação de constante vigilância entre o Matisse e o Picasso.